Fala, povo de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre com você. 6 horas da manhã, momento de elevarmos o nosso pensamento a Deus. E a palavra de hoje está em Mateus, no capítulo 16, do versículo 5 ao versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor: O fermento dos fariseus e dos saduceus. Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado do lago, esqueceram-se de levar pão. E Jesus lhes disse: Fiquem atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, começaram a discutir entre si, dizendo: Ele diz isso porque não trouxemos pão. Jesus percebeu isso e perguntou: Por que estão discutindo entre vocês, homens de pequena fé, sobre o fato de não terem pão? Vocês ainda não percebem, nem se lembram dos 5 pães para 5.000 homens e de quantos cestos vocês recolheram? Nem dos 7 pães para os 4.000 e de quantos cestos vocês recolheram? Como não compreendem que eu não estava falando com vocês a respeito dos pães? Tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que Jesus lhes tinha dito que tivessem cuidado não com o fermento usado no pão, mas com a doutrina dos fariseus e saduceus. Meu irmão, minha irmã, temos uma palavra poderosa no dia de hoje, assim como todas as palavras que contém o nosso evangelho, a nossa Bíblia Sagrada. Hoje com um toque de presença de Deus entre nós. Hoje com um toque especial de alerta para as religiões. Hoje, nesse texto, com um toque especial de alerta para nós, servos de Deus. Hoje com um toque especial para nós, servos de um Cristo vivo. Veja que no texto de hoje, Jesus utiliza um fato em específico para lembrar os seus apóstolos, os seus discípulos, de que as graças de Cristo entre nós são imensamente maiores do que aquelas que nós acreditamos ser possível. Quando os apóstolos entre si começam ali e tal, murmurar, os seus discípulos, esquecemos o pão. Deve ser por isso que Jesus está falando isso. Jesus faz um alerta que eu já fiz aqui na leitura, né, da nossa palavra, em alguns textos anteriores, a respeito da nossa memória, a conta é curta. O problema não é o pão, é óbvio que não é o pão. E aí Jesus ainda faz esse mesmo alerta que eu fiz aqui anteriormente, né? Vocês esqueceram do que aconteceu agora há poucos dias, há pouco tempo? O quanto ele transformou 5 pães, 7 pães, e o quanto sobrou. Então, o que ele está querendo dizer, povo de Deus? A graça de Cristo, o amor de Deus, a graça de Deus Pai é muito maior do que aquilo que você espera, do que aquilo que você imagina poder receber. Então, quando Deus está presente naquilo que você faz, naquilo que você deseja do fundo do seu coração, quando Deus está presente, a graça é abundante e é muito maior do que aquilo que você espera. Entende? Conseguem entender isso? Que é graça de sobra. E o alerta que Jesus está fazendo aqui, para terem cuidado com o fermento, né, dos fariseus, dos saduceus, e que os apóstolos lá no final chegam à conclusão de que Jesus estava falando a respeito das doutrinas, né, dos fariseus, saduceus, enfim. É porque, na verdade, o que toda essa massa controladora daquilo que é a religião
carrega consigo muita coisa que precisa ser mudada, lapidada. O alerta aqui na Bíblia para os apóstolos é tomar cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus, mas na realidade para nós é para a gente tomar cuidado com toda doutrina que não é a doutrina de Cristo. Aqui ele não está falando sobre a doutrina da Bíblia. E ele está falando a respeito de fariseus e saduceus. Ele está falando a respeito de um povo com conhecimento. Então, às vezes, olhar para a Bíblia como um todo nos reflete a termos uma obediência nela como um todo. E, de fato, se você assim o fizer e for obediente, você vai muito mais acertar do que errar. Assim como se você não olhar para o Velho Testamento, assim como eu, como regra de fé, eu olhar apenas para o Novo Testamento, você também vai acertar muito mais do que errar. O que eu quero dizer com isso é que tanto eu que estou aqui falando para vocês do amor de Cristo através da leitura da Bíblia, através de uma explicação, quanto um padre, quanto um pastor, quanto o Papa, quanto qualquer que seja o líder espiritual a quem você costumeiramente responde, ou participa, ou acompanha, qualquer um deles não tem diferença de você. Ele não é mais santo do que você por estar fazendo o que faz. Como um líder espiritual, como um líder religioso, tá? Ele não é melhor do que você por causa disso. Muito pelo contrário, as responsabilidades dele são muito maiores do que as suas, porque presume-se que ele tenha um conhecimento mais aprofundado da palavra. Então, quando há um peso e duas medidas, né? Ou seja, a Bíblia me diz para fazer isso, mas eu não faço. Mas eu exijo que o outro faça. Isso é um peso. Você coloca um peso sobre as outras pessoas, sobre aquilo que você mesmo não consegue fazer, cumprir. Então, por isso que eu Rodrigo, eu separo o Velho e o Novo Testamento. Eu, como cristão, eu cumpro aquilo que o Novo Testamento pede e trago o Velho Testamento como toda a referência, como todo preparo, como todo aprendizado, como toda experiência para a vinda de Cristo. A partir da vinda de Cristo, para mim, Rodrigo Vieira, o que me interessa é aquele a quem eu entreguei minha vida. Então eu preciso olhar para o Novo Testamento com muito mais carinho do que o Velho Testamento. Então cuidado com as doutrinas. Não são as doutrinas que vão te levar para o reino de Deus. As doutrinas das religiões. Tá? Prestem atenção. Olhem, observem, orem e percebam que a presença de Deus, ela é real, seja lá dentro da tua religião, seja dentro da sua casa, seja na rua ou em qualquer lugar que você estiver. Porque a presença de Deus, ela está em você e não nos lugares em que você frequenta. Aquilo que nos separava de Deus foi rasgado de cima para baixo. Lá, na morte de Cristo, na cruz. Então, meu desejo aqui é que você possa aprofundar um pouco mais nesse texto, buscar mais entendimento a respeito do que o texto verdadeiramente quer dizer, se aprofundar mesmo, sabe? Porque talvez, apenas talvez, você vai ter uma visão um pouco diferente das religiões. E eu digo aqui com total certeza e com total segurança. As religiões são extremamente importantes para nós, para você, para mim, para todos nós, cristãos, ou não. Porque é através delas que muitos vão ser acolhidos e a partir dali ter uma experiência com Cristo. No entanto, as religiões não são e nunca vão ser uma ponte
um elo de salvação. Esse elo é Cristo. Essa ponte é Cristo. Então o que nós precisamos entender é isso. A religião ela é importante, mas não é a religião quem vai salvar você. É Cristo. Entende? Então aprofunde-se nesse texto. Esse texto é importantíssimo de ser aprofundado o estudo dele. Em algum determinado momento eu vou trazer material para vocês terem um entendimento sobre o que, na verdade, Jesus queria apontar para essas doutrinas dos fariseus e dos saduceus. Sobre o fermento. Nós vamos aprofundar um pouquinho em um determinado momento aí. Mas hoje eu quero que vocês tenham essa percepção de que existe apenas uma única maneira de nós sermos salvos, é Jesus Cristo. E que é através dele que nós conquistamos a vida eterna. É isso e ponto. E lembre-se, Cristo está operando milagres na sua vida o tempo todo. Basta a gente estar com os olhos atentos, ouvidos atentos, e com o nosso espírito aberto para enxergar tudo que Cristo tem feito por nós. Muito bem, meu irmão, minha irmã, se você ainda não entregou sua vida a Cristo, talvez seja esse o momento. Talvez daqui a 1 minuto a sua vida vai vir ao fim. Você não sabe, eu não sei, ninguém sabe a não ser Deus. E talvez seja esse o chamado de Cristo para você. Entregue a sua vida a Ele. Deixa que Cristo seja o seu único Salvador. Siga os caminhos que Ele pede através da Bíblia. Tenha esse profundo entendimento a respeito de Cristo através da Bíblia. Derrame seus pés de Cristo. Ainda dá tempo. Fique com Deus. E até mais. Que Deus abençoe grandemente o dia de vocês. Até mais. Tchau, tchau.